Paz de Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez ao vivo no canal do YouTube para falar um pouquinho do Ir e Pregar o Evangelho. Falar do Projeto Resgate. Convido você, irmão e irmã, que esteja afastado das reuniões cristãs. É bem-vindo, irmã, bem-vinda à nossa reunião. Se você não está frequentando o ministério, venha conhecer o Ministério da Comunidade. Amados, eu queria falar um pouquinho da palavra, mas hoje é uma mensagem mais de reflexão. Uma palavra que é muito usada nos meios das pessoas evangélicas. É pessoa do segmento pentecostal, movimento das igrejas reformadas, enfim, todos falam dessa passagem, inclusive até debates sobre essa palavra, que se encontra em 2 de Efésios, versículo 8 e 9. Gostaria de ler com os irmãos e falar uma reflexão sobre isso. Está escrito assim em 2 de Efésios: para revelar às eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a ser orgulhar por esses motivos. Perdão. Amados irmãos, aqui já começa uma divergência, porque umas pessoas entendem, ou de uma forma, se foi ensinado dessa maneira, ou entendem que é dessa maneira, o ato, né, o resultado, as boas obras, ela se torna, entre os evangélicos, algo, de certo modo, proibido. Alguns entendem que tem que se fazer. Aí as interpretações variam. Olha, as obras não salvam. Mas, irmão, esquece obra para salvação. Se eu acabei de ler que a salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus, então a própria palavra está falando que as obras não salvam. As obras não salvam. As pessoas questionam, bom, já que você é um salvo, por que não tem obra? Já que, de certo modo, as obras têm que acompanhar a vida de um salvo. Está errado isso? Não está, irmão. Porque se uma pessoa questiona e fala, não, nós que somos salvos, temos que ter a nossa vida transformada e acompanhada com as obras de Cristo. Não é verdade? Então não há problema nenhum. Agora, sim, claro, questionar que só é salvo se praticar as obras, não, é salvo aqueles que creem em Cristo Jesus, porque não vamos ferir aquilo que Jesus falou, né? Aquele que crê em mim passará da morte para a vida. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Agora, quem crê em Jesus vai ter, lógico, andar como ele andou. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, praticar as obras de Cristo, não há problema. Eu creio que faz parte da vida da pessoa. E aproveitando desses debates, né, as pessoas tentam convencer, na verdade, não é converter, é convencer. Converter, quem converte, quem transforma é o Espírito Santo. Mas as pessoas começam a querer converter a pessoa, ou mudar a pessoa de entendimento, e tirando até pessoas de certas reuniões cristãs. Olha, o ministério que você está, e você não vai ser salvo, porque aí não se prega o verdadeiro evangelho. Mas peraí, ele já questiona que ele está num local, ele não vai ser salvo porque não se prega o verdadeiro evangelho. Então eles detêm, dá a entender que ele tem o verdadeiro evangelho.
que o verdadeiro evangelho está na posse dele. Onde ele vai, tem um verdadeiro evangelho. É uma forma de convencer a pessoa a sair, não de ajuntar, assim, de espalhar. O intuito é tirar a pessoa de um local e esquecendo dos princípios da salvação, que é a crença no Cristo, né? Vamos dizer assim, aquela conversão que teve, que a pessoa crê realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que derramou seu sangue, foi morto, e ressuscitou para nos dar vida. Então, irmão, a salvação é um ensino cristão, e ele é central nas Escrituras, de que o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, eles são recebidos de uma forma gratuita. Ou seja, foi um ato isolado, individual de Jesus ao nosso favor, independente se ele merecia ou não merecia. Mas depois que esse ato acontecer, através de Jesus Cristo, passamos a ter confiança em Jesus Cristo e na sua ação, sua obra redentora na cruz. E não foi por uma obra humana, de um líder, de um homem, não, mas de Jesus Cristo. E o mérito da salvação é todo a ele. Agora, a vida cristã é uma vida cheia de obras também. É como fruto e resultado por causa dessa salvação. E é uma ideia de que todos pecaram, ninguém pode salvar por si mesmo, mas Deus oferece salvação através de Jesus Cristo. Isso aí nós concordamos. Então, Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E a fé é por meio de crer nele, aceitar ele. Esse presente divino. Aceitar esse presente divino. Então, a graça de Cristo nos salva. Agora, irmão, minhas reflexões. Quando alguém tenta tirar uma pessoa cristã de uma reunião cristã, por exemplo, né? Convencendo ele, querendo convencer ele que o local que ele está não vai dar salvação. Ué, mas o local que a pessoa está dá salvação? Se a salvação é mediante a fé, como você pode falar que a pessoa não vai ser salva porque ela frequenta esse ministério? Se a salvação é mediante a crença no Cristo. Não, você está... Eu vou citar um exemplo no ministério. Você está aí na congregação que está no Brasil, você não vai ser salvo. Ah, por quê? Não, porque não se prega o verdadeiro evangelho. Onde se prega o verdadeiro evangelho? Numa igreja bíblica, onde as pessoas entendem e conhecem as escrituras ou ensinam. Mas, porventura, a salvação vem porque uma pessoa é conhecedora das escrituras? Biblicamente, vão mostrar os escribas, fariseus, reprovando Jesus. Se conhecedor mesmo das escrituras fosse sinais claros para a salvação, um que ia ser salvo ia ser aqueles escribas fariseus que iam entender que Jesus era o Cristo. E se conhecimento desse salvação para alguém, os teólogos andavam na perfeição. Os teólogos seriam homens puros e puritanos, não é verdade? Homens perfeitos. Né? Mas o que nós vemos? Homens falhos. Aqui não é um ataque à sua crença religiosa. Os padres, então, irmãos, seriam os homens mais perfeitos que tem. São homens que, de uma certa forma, né, irmão, estudam grandemente. Para estar lá à frente como sacerdote, não é assim. Ele passa um processo, uma seleção, para um aprendizado muito complexo. E mesmo assim, essas pessoas falham, erram. Porque são seres humanos, a gente entende. Homens dominados pelo instinto carnal humano, às vezes, não conseguem, através da palavra, superar, ter domínio próprio sobre a sua natureza humana. E assim, em geral, irmão,
Algumas pessoas entendem porque ele tem um conhecimento, porque ele está num ministério que ele entende e acha que é melhor que os outros e que a salvação está ali. Agora que conheci o verdadeiro evangelho, agora que eu conheci a palavra de Deus, onde que eu estava, naquele local, aí não se pregava Cristo, nunca falou de Jesus Cristo. Quer dizer, a pessoa confessa que nunca teve uma intimidade, nunca creu em Jesus. Ele alega que creu em Jesus com medo. Fala, não, porque eles pregavam que eu ia morrer, se eu pecasse eu não ia perder a salvação. Era um evangelho do medo. E agora? Você é o evangelho da graça e você continua não errando? Você continua ainda agora com a perfeição? Não, se tornando pior, irmão. Porque agora, em vez de pecar, assumir os pecados próprios, né? Porque é o que acontecia, né? Não tinha um domínio do conhecimento da palavra e errava. Agora não, agora você mata a fé de pessoas, agora você destrói a fé de almas, agora se tornou um Saulo da vida, porque diz que está num ministério que entende a palavra e sai discriminando as pessoas cristãs. Olha, você está num local que é uma seita, você não conhece o verdadeiro evangelho, você nunca conheceu a Cristo, você nunca foi um salvo, você segue o evangelho de obras, porque seu ministério fala que tem que ter obras. Tem que ter mesmo, irmão. A obra faz parte. Não tem como você que verdadeiramente conheceu a Cristo, as obras não compõem a sua vida, as obras não é um pecado, as obras não é uma coisa má, as obras são coisa boa, né? Mas obra para ser salvo, não, mas você não acabou de falar que a salvação é mediante a fé? Se prega primeiro a fé ou prega as obras? Não, prega a fé. E as obras vêm por quê? Não, vem resultado da fé, então não há problema nenhum. As pessoas fazem boas obras. Agora, condenar as pessoas, porque tem que fazer, eu falo erroneamente que para ser salvo, se continuar firme e fiel a Deus, você tem que continuar firme e fiel a Deus, ué. Por acaso, se nós desistimos do caminho de Cristo e voltar para trás, né? Aquele que põe a mão no arado e volta, não é digno. Se você volta para trás, se você faz igual os 6 de Hebreus, se você retorna às suas condições religiosas antigas, ali, como aconteceu, desprezando ali o trabalho do Espírito Santo, você conheceu as coisas celestiais, as coisas maravilhosas, igual os 6 de Hebreus, e apostata da fé, você vai ser salvo? Salvação é mediante a fé no Senhor Jesus. Quando você passa a negar Cristo, né, você passa também a ter uma sentença. O próprio Cristo falou: aquele que me negar diante dos homens, negarei diante do meu Pai. Então, a negação da fé é um estado deplorável da fé cristã, que a pessoa já mostra que a pessoa já não é mais crente em Cristo. E a pessoa está na apostasia. A apostasia leva a pessoa à condenação, porque começa a negar a divindade de Cristo, começa a negar a inspiração, até a divindade das palavras de Deus que está na Bíblia, né? Já entender que ela é mesmo revelada por Deus a nós. Né? Já não crê mais nas Escrituras, entende que é um livro inventado, um livro adulterado. Pode ver, as pessoas que caminham para a apostasia já começam a falar. Começa a dizer que Deus é um Deus sanguinário, um Deus que matou pessoas, matou crianças. Já não crê mais que Deus criou o homem, a mulher. Já começa a distorcer, criar situações. Pode ver. E essas pessoas é o que dizem que o outro não vai ser salvo. As pessoas que estudam na escola falam que o outro não vai ser salvo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você que defende a fé cristã. O ministério realmente que você está não vai salvar você, mas a fé que está em você, em Cristo Jesus, vai te dar salvação, porque é promessa de Jesus. Uma coisa que você não pode negar é a fé em Cristo. O ministério realmente foi criado por nós.
seres humanos, criamos, elaboramos. O Ministério nos salva. É uma ferramenta usada para evangelização, para propagar o Evangelho. Então, eu falo sem medo de errar. Não. Congregação Cristã no Brasil nos salva, Comunidade nos salva, Assembleia de Deus nos salva, Universal, Mundial, qualquer ministério que está nessa face da terra, igrejas reformadas, igrejas bíblicas, tudo é invenção de pessoas que querem persuadir e enganar as pessoas que não têm conhecimento. Nenhum ministério salva, nenhum desses ensinos salva. O que vai salvar é você crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus veio como enviado por Deus, um propósito de resgatar o homem que estava condenado a passar de Deus, e o seu sacrifício de cruz, o seu sangue derramado, e a ressurreição, você crê nesses princípios, e vai te dar a salvação. É a crença verdadeira no Cristo. Sistema religioso nenhum salva, são tudo criação, organização do homem. Mas a fé em Cristo, essa é uma coisa que é dada, é um dom de Deus. Por isso que eu falo, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E se você ouviu um dia a palavra de Deus e creu em Jesus Cristo, você creu e obedeceu e está de acordo com o que está escrito, se batizou, creu no Cristo, você, irmão, é um salvo. Né? Você vai viver nas obras cristãs naturalmente, mesmo que você não queira, o próprio trabalhar do Espírito Santo te transforma, te muda e te coloca você como uma pessoa diferente, praticando as obras de Cristo na vida. Então, irmão, essa mensagem, não acredite nessas falácias. Então, não é o seu ministério que vai salvar. Se você sair de lá, irmão, e for lá para uma igreja reformada, não vai mudar nada se você não tiver a fé verdadeira em Cristo. É a fé que salva, a fé em Jesus. Nenhum ministério, ele pode pregar o maior estudo do mundo. Se você não crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele deu sua vida, que Ele morreu, ressuscitou, não adianta nada. É como está escrito, a salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. E não há nada que você possa fazer para ser salvo. Você pode estudar, já que você quer atacar as boas obras, você pode estudar, ser o homem mais entendido do mundo. E não vai ser salvo por esse conhecimento. Não vai ser salvo também por essas obras. Vai ser salvo pela fé em Jesus Cristo. É o que vai prevalecer. É a fé no Senhor. Pode ser teólogo, pode ser padre, pode ser rabino, pode ser o homem mais culto religioso desse mundo. Se não tiver a fé em Jesus Cristo, não vai ser salvo. Se não cumprir o que está escrito em Marcos 12, crer e for batizado, é que vai dar a salvação. Obras, conhecimento, dons, são processos da salvação. Bem, Deus abençoe, meu irmão. Quer conhecer a comunidade cristã do Brasil? Não abandone a fé em Cristo. Permaneça na fé em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele me falou, conhecer a verdade e a verdade o libertará. Quem te liberta é Cristo. Deus abençoe a todos.